A seguir, IIGD Irajá. Como é que nós estamos? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós temos agido e reagido? O que se passa dentro de nós? Irmãos, a palavra de Deus é muito simples, claro. Para quem aceita Jesus e tem os olhos espirituais abertos. Porque muita gente abre uma Bíblia, lê e vive na letra. Não pratica o que está escrito. Então, irmãos, vamos atentar bem. É simples. Até os novos convertidos. Porque quando Deus chama para Jesus, quando o Espírito de Deus traz uma pessoa a Jesus, é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo. Quando ele chama, ele abre os olhos espirituais da pessoa. Ele abre o entendimento. Agora, se a pessoa se ela vai mergulhar na palavra, se ela vai buscar entendimento, mais conhecimento, aí é dela, depende de cada um. Literalmente depende de cada um. Uns buscam, outros não buscam. Se a pessoa diz assim, eu queria ter entendimento, eu queria saber mais. Não adianta você ler a Bíblia toda, não é por aí. É você orar e pedir que o Espírito de Deus te abra o entendimento. Depois que você começa a compreender a palavra, à medida em que você vai praticando e vai orando, você vai compreendendo cada vez melhor, cada vez mais. Mas o apóstolo Paulo também escreveu, também disse, que não convém, que não é bom saber mais do que aquilo que Deus quer dar. É por isso que muita gente cai na letra. Então é importante, quando você almoça, você se serve, tá? Vá um self-service. Tem gente que tem uma gulodice que só a misericórdia de Deus. Entope o prato, fica uma montanha, depois fica estufado, aí fica aquele monte de coisinha no prato no final. Não dá mais, não aguento mais. Mas quem que botou aquilo tudo? Aí vai jogar fora, com tanta gente passando fome pelo mundo. Isso é diferente. Você tem um banquete extraordinário, você tem a palavra de Deus. Não adianta você querer entender tudo, não é por aí. Agora, está enfermo, vamos procurar entender a cura. Ora a Deus, Senhor, me abre o entendimento. Parar com essa criancice de ficar procurando pessoas. Então, bota a mão na minha cabeça, faz isso, faz aquilo. Para. Busca conhecer Jesus. Ele fala contigo. Da pessoa mais simples à mais importante. Da pessoa iletrada, que escuta com o coração aberto. A pessoa mais culta da face da terra, mais inteligente, vai depender da busca, pessoal, do coração. Vamos a essa realidade. O Senhor Deus examina o nosso coração, Ele nos examina por dentro. Mas Ele nos observa no dia a dia. Então, gente, vamos atentar bem, é simples. Abra sua Bíblia em Gálatas, na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Lê comigo os primeiros 2 versículos, que são os de número 16, os de números 16 e o 17. Mas tem um título aqui. Vamos ao título? As obras da carne e o fruto do Espírito. Amém? As obras da carne e os frutos do Espírito. Então, como eu trabalho com a carne, como eu vivo, não é? Isso vai me trazer um resultado. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne.
Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém? Bom, lembrando, é claro, que o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, está escrevendo a pessoas convertidas. Ele não está escrevendo a pessoas que não se converteram. Aconteceu com este povo desta igreja que Paulo fundou uma coisa interessante. O apóstolo Paulo saía de cidade em cidade pregando o evangelho. E aí, as pessoas que aceitavam a Jesus, ele deixava ali aquele grupo já congregando e preparava alguém para pastoreá-los. Mas aconteceu que este povo, os Gálatas, depois que Paulo foi adiante, Paulo seguiu o seu caminho para evangelizar outros povos, eles caíram em outras doutrinas, começaram a se desviar daquilo que o apóstolo Paulo havia pregado e ensinado, e que era o evangelho de Cristo. Este evangelho que você tem, que eu tenho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se desviaram, estavam dentro da igreja, estavam desviados. Isso mesmo. A pessoa pode estar dentro de uma igreja e estar desviada por não colocar o coração na pureza da palavra de Deus. Começa a ouvir um, começa a ouvir o outro. Exatamente isso. Hoje, então, com a internet, está uma salada mista, está uma coisa tenebrosa. Pessoas que se converteram no entendimento puro da Bíblia, da palavra. Ah, mas não é bem assim. Você vai ensinar sobre cura, não é bem assim. Você fala que o pecado condena, não, também não é assim. E aí? E agora? Depois que a pessoa se converteu, sair da simplicidade, da pureza da palavra da Bíblia Sagrada, isso está sendo um problema sério, pessoal. E aí estão surgindo os evangélicos mundanos, encrenqueiros. Sim. Pessoa pronta, briga, bate boca, faz, acontece e diz que está tudo bem. Aí vai na letra. Não, porque Jesus também fez, Jesus também aconteceu. Jesus virava para eles e dizia: raça de víboras. A quem? Aos fariseus. Jesus falava o quê? A verdade. Observe o confronto, o que eles faziam com Jesus. Aí as pessoas pegam a letra e saem jogando por aí a 3x2 e batem no peito e dizem que estão salvas. Vamos à simplicidade da palavra, meu irmão. O cristão mundano não está salvo não, meu irmão. Do mundo Deus já nos tirou, ou seja, da cegueira, do comportamento mundano, das ações e reações que dão espaço para o diabo. De tudo isso Deus já tirou. O Espírito Santo é santo. São 2 tempos, antes e depois de conhecer Jesus. Leia de novo os versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Tá bom. Pensa, como é que você reagia antes de conhecer Jesus, quando alguém te provocava?
para pegar tua fraqueza na briga. Vamos lá. Porque tem gente que provoca. Tem gente que provoca. Tem gente que irrita. Ela vai tentando te irritar para ver se você sai da linha. Sim ou não? Só para poder apontar o dedo. Isso acontece muito em família, meu irmão. Quando a família não é convertida e gosta de umas encrenquinhas, tem aqueles que provocam para ver o outro irritado. Sabe para quê? Para depois dizer, olha aí, eu não te disse, eu não te disse. Eu não te falo, eu não te falo. É assim ou não é? Tem gente que gosta. Aí a pergunta, quando alguém te provocava, te irritava, para te tirar do sério, quando você não tinha Jesus, como é que você reagia? Não me diga, não diga para mim. Pensa, lembra? Eu duvido que a maioria aqui ficasse calado. Soltava a língua, não soltava? Sim ou não? Tá. E só Deus sabe, e o capeta sabe também o que você falava. E como você ficava. Tem gente que fica vermelha. Tem gente que quase fica roxa. Tem gente que fica verde. Igual o Hulk. Não pensa. Pessoal, você pensa que o diabo brinca? A brincadeirinha dele é essa. Ele quer ver gente irritada, gente nervosa, gente brigando, gente se socando, gente soltando a língua e se sujando bastante. O que é isso? É carne. A pessoa que provoca, ela está sendo usada pelo diabo. E a pessoa que cai na provocação, vai cair na cilada do diabo. Olha como o diabo consegue envolver os dois. E de repente até mais. Aí você vê uma palavra como essa. Andar em espírito. Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Andai em espírito. Está dizendo andai em espírito. Ou seja, que o Espírito Santo esteja enchendo você e que ele seja o regente da tua vida, das tuas ações, das tuas reações. Desarma o coração, meu irmão. Desarma o coração. Tem gente que não se quebranta. Eu não vou ficar por baixo. Eu não vou me calar. Por quê? Qual é o problema? Você ainda está com aquele pensamento de que a última palavra tem que ser sua? Para com isso, meu. Pessoas orgulhosas são assim. Elas têm de ficar com a última palavra. Ou no berro, ou em baixo som, não importa. Mas ela tem que ficar com a última palavra. Para quê? Por quê? Sabe como é que se chama isso? Orgulho. Orgulho é princípio? Vamos lá, orgulho é princípio satânico. Vai, meu irmão. Jesus disse, olha, alguém quer te tirar a capa? Dá a túnica também. Ou quer te tirar a túnica? Dá a capa. Ou seja, quer te envergonhar? Quer te deixar despido? Exatamente isso. Irmãos, tudo de que precisamos para uma vida com Deus aqui na terra, está tudo aqui na Bíblia. Está na Bíblia. Agora, quantos abrem uma Bíblia num culto? Terminado o culto, fecham a Bíblia? Fecha a sua Bíblia, vai para casa, a Bíblia vai para a estante, vai para o armário, vai para cima do móvel e ponto. E aí? E Deus não tem como trabalhar. Porque o Espírito de Deus trabalha na palavra. Jesus falou para os discípulos, preparando-os para a sua volta. Jesus disse para eles, vocês já estão limpos. Vocês já estão limpos. Sabe por que vocês estão limpos? Pela palavra que eu vos tenho pregado, falado. Ou seja, a palavra como água vai limpando.
como águas que purificam. Tem gente que anda dentro de igrejas evangélicas, não aguenta uma pregação de um certo tempo. Ah, não vou naquela igreja que o culto é muito demorado. Ah, não vou naquela igreja porque a pregação é muito... Ah, não vou naquela igreja porque repete muitos versículos. Sabe o que é isso? Quer ser criança a vida toda. E aí continua com a mesma natureza terrena de pecado. Tem que jogar fora, irmão, esse conceito de que o pecado se resume em assalto, roubo, prostituição e coisas dessa natureza. Pecado é não cumprir a palavra. Pecado é não dar ouvidos à palavra de Deus, sendo de Jesus. Pecado é não levar a palavra a sério. Pecado é errar o alvo. Meu alvo é Cristo. Então, qual é o problema? Ah, porque me achincalhou, falou, eu não ia ficar calado. Por quê? Qual é o problema? Qual é o problema? Tem gente que gosta de ser exaltada diante do mundo dos homens. Gosta que as pessoas aplaudam, gosta que as pessoas elogiem. E de repente no mundo espiritual está sujo, está podre que só misericórdia. Podre. Mas não se importa. Não se importa. São essas pessoas que o diabo engana com a maior facilidade dentro das igrejas. E se fazem a obra misericórdia. Como o bicho gosta. Como o bicho gosta de enganar. Se manifesta e pega um cristão, um falso cristão. Você está me queimando, você está me queimando. Está queimando nada, meu irmão. Está um freezer que só misericórdia. O diabo é fiteiro. Ele é artista mesmo. São 2 tempos, irmãos. 2 tempos. Tá? Hoje é dia de Santa Ceia. É bom a gente ouvir isso, porque eu nunca ouvi uma época como essa. Não coincide com as datas da televisão. Mas nós estamos aqui na 2ª semana do Carnaval. Nunca ouvi falar de tanto evangélico no Carnaval. Aí nós somos fanáticos. Estamos todos errados. E as críticas vão em cima. Anda no Espírito e não fareis a vontade da carne. Olha só. A carne se inclina para o mundo, ela quer. A carne quer descanso, a carne quer prazer. Caramba. Imagina uma pessoa que não fica sem o café da manhã. O primeiro jejum dessa pessoa. Caramba. Que sacrifício, não? Sim ou não? Tortura. Tortura estomacal, tortura de prazer. Tortura. Imagina. São 2 tempos. São 2 tempos. Anda no Espírito e não faça a vontade da sua carne. Porque o 17 explica. Porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne, repete comigo. A carne cobiça contra o Espírito. Peraí. A carne cobiça contra o Espírito. A carne cobiça contra o Espírito. Alguém te provoca, te irrita. A tua carne está berrando para você abrir a boca. A tua carne está berrando para você dar um soco. Tem hora que vai além, não vai? Sim ou não? Tem gente que provoca. Nossa turma aqui, a gente faz muitos trabalhos com crianças, principalmente com crianças em comunidades. Aí o menininho, ele é o mais famoso da escola. Por que ele é o mais famoso da escola? Tira as notas mais altas. Não, ao contrário, tira as notas mais baixas. Por quê? Porque ele briga com todo mundo. Já foi expulso de 2 colégios.
Já está para ser expulso do terceiro. Mas começou a frequentar os cultinhos infantis. E aí ele aprendeu que os mansos herdarão a terra. Parece comédia. Sabe o que ele aprendeu? Que com os mansos, os humildes está a sabedoria. Sabe o que ele aprendeu? A gente tem que seguir os princípios de Cristo, que Jesus é manso e humilde de coração. Aí ele aprendeu que ser humilde é ser sábio, que ser manso é ser sábio. Ele aprendeu tudo o contrário que ele aprendeu no mundo. Ele aprendeu que se ele obedecer a Deus, que se ele for manso, ele está agradando a Deus, Deus vai abençoar. Aí o diabo fica de olho, rodeando, e diz, espera aí, não é bem assim. Não é bem assim, ele não vai sair ele não vai sair do meu domínio de jeito nenhum. Tá pensando que é assim? Bicho berra, meu irmão, o bicho atua. E aí? Aí estava muito frio, ele foi para a escola com um casaco. Ele está no pátio com muito frio, com as mãos no bolso. Aí vem uma turminha de uns 3 provocá-lo. Por que vieram provocá-lo naquele momento? Ele quietinho. Ele está quietinho, sozinho. E lá vem os 3. E ele está com as mãos no bolso. E aí começa a provocar. Seu narigudo, seu cabeçudo, seu burro, seu isso. E ele disse, tia, eu já estava com um soco armado dentro do bolso. Quando eu lembrei do que você ensinou, que os mansos herdarão a terra, que os humildes são sábios. Ele contando o testemunho. Ele disse, tia, desarmei o soco. Desse jeito aqui, ó. Desarmei o soco. Esse é um dos testemunhos que nós temos aqui da comunidade da Pavuna. Trabalho que a escola bíblica infantil, essas doutrinadoras preciosas, fazem com crianças fora da igreja, nas comunidades. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. São 2 tempos. São 2 tempos. Anda no Espírito e não faça a vontade da sua carne. Porque o 17 explica, porque a carne cobiça contra o Espírito. A carne, repete comigo, a carne cobiça contra o Espírito. Peraí. A carne cobiça contra o Espírito. A carne cobiça contra o Espírito. Alguém te provoca, te irrita. A tua carne está berrando para você abrir a boca. A tua carne está berrando para você dar um soco. Tem hora que vai além, não vai? Sim ou não? Tem gente que provoca. Nossa turma aqui, a gente faz muitos trabalhos com crianças, somente com crianças em comunidades. Aí o menininho, ele é o mais famoso da escola. Por que ele é o mais famoso da escola? Tira as notas mais altas. Não, é o contrário, tira as notas mais baixas. Por quê? Porque ele briga com todo mundo. Já foi expulso de 2 colégios. Já está para ser expulso do terceiro. Mas começou a frequentar os cultinhos infantis. E aí ele aprendeu que os mansos herdarão a terra.
terra. Parece comédia. Sabe o que ele aprendeu? Que com os mansos, os humildes está a sabedoria. Sabe o que ele aprendeu? Que a gente tem que seguir os princípios de Cristo, que Jesus é manso e humilde de coração. Aí ele aprendeu que ser humilde é ser sábio, que ser manso é ser sábio. Ele aprendeu tudo o contrário que ele aprendeu no mundo. Ele aprendeu que se ele obedecer a Deus, que se ele for manso, ele está agradando a Deus, Deus vai abençoar. Aí o diabo fica de olho, rodeando, e diz, espera aí, não é bem assim. Não é bem assim, ele não vai sair ele não vai sair do meu domínio de jeito nenhum. Tá pensando que é assim? Bicho berra, meu irmão, o bicho atua. E aí? Aí estava muito frio, e ele foi para a escola com um casaco. Ele está no pátio com muito frio, com as mãos no bolso. Aí vem uma turminha de uns 3 provocá-lo. Por que que vieram provocá-lo naquele momento? Ele quietinho, ele está quietinho, sozinho. E lá vem os 3, ele está com as mãos no bolso. E aí começa a provocar. Seu narigudo, seu cabeçudo, seu burro, seu isso. E ele disse, tia, eu já estava com o soco armado dentro do bolso, quando eu lembrei do que você ensinou, que os mansos herdarão a terra, que os humildes são sábios. Ele contando o testemunho. Ele disse, tia, desarmei o soco. Desse jeito aqui, ó. Desarmei o soco. Esse é um dos testemunhos que nós temos aqui da comunidade da Pavuna. Trabalho que a escola bíblica infantil, essas doutrinadoras preciosas, fazem com crianças fora da igreja, nas comunidades. Temos um trabalho muito abrangente com crianças, em algumas comunidades. Pois já que eu te contei uma de criança, vou te contar uma lá do Morro Caixa d'Água, entre Piedade e Quintino, do meu tempo lá. 4 aninhos, apanhava que só misericórdia, uma menina. A mãe, o pai envolvido, tráfico de drogas. A vizinha levava os 4 filhinhos dela, tudo pequenininho, só no domingo. E eles iam todos felizes, depois saíam comentando das aulas, mas principalmente do lanchinho. Só que essa pequenininha apanhava muito. Era caçula, foi rejeitada, ou seja, não devia ter nascido, como dizia a mãe. E a menina aprendeu o valor, 4 aninhos e meio, não tinha ainda 5. Aquilo no mundo, você não devia ter nascido, qualquer coisinha que a criança fizesse que irritasse, né? Droga, você não devia ter nascido, você só me dá trabalho. E a menina cresceu até esses quase 5 anos ouvindo isso. E chegou na igreja e começou a ouvir o contrário. Jesus te comprou com o sangue dele, você... Mas explicando na linguagem que a criança aprende. Diz, ó, você custou um preço muito alto para Deus. Não deixa tocar no seu corpo. Ensinando a criança para a criança se conservar e não cair no pecado. Não deixa isso, aquilo. Aí tá. Aí a criança chega em casa, está brincando com os irmãozinhos, está feliz da vida e tal, tal. De repente, falar uma peraltice, porque, claro, estava coberta de maldição. Coberta de tanta rejeição, tanta praga. A mãe pega o chinelo, levanta e ela vai, não. Templo do Espírito Santo, você não pode bater. Eu contei esse caso essa semana, lembrei dele. A mãe disse, não sei explicar.
A mãe ficou parada. Ela disse, me deu um troço, parecia que eu sofri, parecia que eu fui eletrocutada. Ela disse, eu tremi. Ela disse, não entendi nada, me arrepiei toda. Correu a vizinha, a senhora que trazia essas crianças à igreja, e questionou, o que houve, o que ela falou? Ela falou negócio, templo do Espírito Santo, não estou entendendo, o que é isso, me explica. A vizinha disse, eu estou tentando falar de Jesus há tempo, você não quer ouvir? Senta aí que eu vou te falar. Ela disse, eu estou tremendo até agora. A unção desceu, meu irmão. A unção desceu com uma criança de 4 anos e pouco. Templo, a menina disse, não pode bater. Templo do Espírito Santo, falou na língua dela. É um dos lindos testemunhos que temos de criança. E a mãe disse, me deu um choque. Eu estou tremendo até agora. E ela disse, olha. Aí falou do pecado de Adão, falou da queda, a vizinha falou tudo. E disse, Jesus é Deus, tomou a forma de homem, tomou um corpo humano. E foi ao Calvário, e foi assim. Ele recebeu as chicotadas. Para quê? Ele foi castigado para nos libertar. Enquanto ele estava lá sendo arrebentado, nós estávamos sendo valorizados. A moça chorou. No domingo seguinte, quem estava na igreja? Ela aceitou Jesus. Nunca mais aquelas crianças levaram um tapa sequer. Nunca mais. Uma menina de 4 anos e meio fez a obra dentro de casa. Tá? Testemunhos gloriosos que nós temos. Crianças que aprendem a andar no Espírito, que não agem na carne. Crianças. E você vê adultos que estão cansados de ouvir, mas estão sempre satisfazendo as suas vontades. Com a desculpa esfarrapada, não aguentei, não deu para ficar calado, não aguentei escutar, não é bem assim, eu não sou de ferro. Enquanto o diabo conseguir esse espaço, ele vai ser o senhor da situação. E pessoas se enganando porque querem, que eu tenho o Espírito de Deus, porque eu sou de Jesus. Meu irmão, não se brinca. São 2 tempos. Vamos em Efésios, capítulo 4. Repete comigo, são 2 tempos. Mais uma vez, são 2 tempos. 2 tempos. Acima do versículo 17, você tem um título. Lê comigo. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Olha só. A santidade cristã é oposta, é o oposto. É o oposto. Ou seja, uma coisa não tem mais nada a ver com a outra. São 2 tempos. 17. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Acabou. O curso agora, sentido, direção. Não levo desaforo para casa. A boca é minha, eu falo o que eu quero. Me converti. Volto à comunhão do Pai, que foi perdida lá no Jardim do Éden. Atenção. Volto à comunhão do Pai, que foi perdida lá no Jardim do Éden. Aceitei Jesus. O que eu vou fazer agora? Eu vou aprender. Eu vou andar com quem? Com Jesus. Eu vou andar com quem? Com Jesus. À medida em que eu vou andando com Jesus, ou seja, na palavra, eu vou aprendendo e vou mudando. Acabou. Exatamente isso. Não tem dificuldade nenhuma. Não é bem assim, que eu não consigo, comigo é diferente, e porque não é bem assim. Para, meu irmão.
Para. Jesus Cristo é o mesmo para qualquer pessoa. Ele ensina um, ensina o outro da mesma forma. O Espírito Santo, usando Paulo, está dizendo: eu digo e testifico no Senhor. Eu estou dizendo e testificando. Por quê? Porque ele vivenciou, ele viveu isso, ele desfrutou disso. O apóstolo Paulo foi Saulo. Ele foi um perseguidor do cristianismo implacável. Ele era terrível, terrível. Quando os judeus começaram a perseguir os cristãos, incitando o Império Romano contra o cristianismo, o Saulo era o primeiro. Ele que recebia os mandados de prisão, ele recebia documentos. Lá ia ele com aqueles mandados, saía ele, montava no cavalo e vamos que vamos. Para quê? Vamos prender esses rebeldes. Vamos lá. E lá ia ele. Ele tinha uma raiva tão grande, ele era judeu, ele era tão zeloso do judaísmo, que ele não suportava ouvir que havia alguém dando outros ensinamentos. Mas Jesus deu outro? Sim, irmãos. Porque na lei era olho por olho, dente por dente. Jesus vem e disse: olha, se alguém te bater na face direita, dá a esquerda. Jesus ensinou isso? Se alguém te bater na face, dá a esquerda. Se alguém quiser tomar a tua capa, dá a túnica também, vamos embora. Ou seja, quer te envergonhar, deixa para lá, deixa envergonhar. Tirar a roupa significava vergonha. Quer te tirar a capa significava honra. Então, tirou a capa, quer despir? Qual o problema? Você não aguenta ouvir uma ofensa? Não aguenta ouvir um xingamento de alguém que ainda não nasceu de novo? Pastor, e quando é evangelho, isso é problema dele, meu irmão. Quer se sujar, se suja. Jesus disse: aquele que está limpo, se limpe mais. O que está sujo, se suja mais. Vá lá. Jesus disse: não trilha a cana quebrada, não. Quer fazer barulho? Não fica você pisando nela para fazer mais barulho, não. Não trilharás a cana quebrada, nem apagarás o pavio que fumega. Já leu isso? Vocês estão espertinhos, estão lendo a Bíblia, hein? Isso. Irmãos, a escola do Espírito Santo é a escola da vida. É a Bíblia. Agora, se você não se encher do Espírito de Deus, a tua natureza vai tentar mesmo. Vai tentar. Quando a pessoa aceita Jesus, ela nasce de novo. Mas se ela não mergulhar na palavra e abrir o coração para obedecer, a natureza terrena tenta, meu irmão. Tenta. Por isso eu te disse. E Satanás, ele pega o ponto fraco da pessoa. Ele pega. Olha, se ele não quer sair de um casamento, ele está grudado ali, destruindo aquele casamento, e ele não quer sair de jeito nenhum, aí a pessoa aceita Jesus, ele sabe que ele vai ter que sair, mas ele não quer se conscientizar, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Ele acredita nas mentiras dele. Sabe o que ele faz? Faz exatamente isso. Ele se esforça para a pessoa não mergulhar na palavra, para a pessoa não se tornar uma pessoa espiritual, porque ele sabe que se ela é uma pessoa carnal, se ela não aguenta a provocação, vai ser fácil ele pegá-la numa cilada. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Se é a mulher, vai ser fácil o marido irritar bastante na frente dos filhos, para depois ele virar para os filhos e dizer: tá vendo como é tua mãe? Tá vendo por que eu quero sair de casa? Tá vendo por que eu quero largar? Não quero largar vocês não, meus filhinhos, eu amo vocês, sou apaixonado por vocês, mas viver com essa megera, vocês viram, vocês escutaram. É assim que ele faz. Ele quer tirar a pessoa do emprego. Ele acirra os ânimos, provoca. São os colegas de trabalho com tititi, com a inveja. Ele vai lá em cima do chefe.
para procurar todas as falhas, fios e pavios. E vai provocar. Aí depois dizer, não se pode ficar com uma pessoa dessa aqui na empresa. Não é sociável, esse é antissocial. É assim que o bicho faz. Tem gente que não para emprego nenhum. Não é porque não seja bom profissional, é por causa dos ânimos. É a carne. A carne. A carne. Tem gente que está no terceiro casamento, ou terceiro, quarto relacionamento. E não tem sorte na vida sem sorte. Vai criar juízo. Vai ver o comportamento. Vai ver como age, como reage. Tem gente, irmãos, tem gente que tem a ponta da língua. Ela é tão afiada, que se a boca abrir, fere. Se a boca abrir, senhoras e senhores que são dados à culinária, vocês fazem carne assada, recheada? Faz? Você já enfiou assim um facão para furar uma carne de um lado ao outro, para jogar uma linguiça, um paio lá dentro, um bacon? Já fizeram uma cenoura? Quem faz isso? Os outros não fazem, não. Mas é uma delícia. Tem gente que a cozinha não precisa de faca. A língua resolve. Precisa não. É só abrir a boca. Você quer ver a prova disso? É uma das partes mais difíceis, atenção. Tem de ir lá na fonte, na origem, para conseguir desarmar. Que é isso, pastor? A pessoa que não aguenta ouvir provocação, que solta a língua. A pessoa que não aguenta ficar calada diante de ofensores. A pessoa que se irrita, que não aguenta. A pessoa que não produz o fruto chamado mansidão. Essa pessoa, primeiramente, tem que esvaziar o seu coração. Porque pode ter certeza, por trás de tudo isso está um combustível violento chamado orgulho. Se trocar o orgulho pela humildade, atenção, é uma troca. Se trocar o orgulho pela humildade de Cristo, de Jesus, desinfla, desincha, murcha. Você já ouviu alguém fazer comentário sobre evangelho que se converteu e se transformou de verdade? Cara, não estou conhecendo fulano. Era fanfarrão, valentão. Era assim, aquele cara que eu admirava, porque era peito estufado. Ou se ninguém mexia com ele. Agora está lá todo murchão, todo bobão. Glória a Deus, né? Estava tão inchado que se fosse passar pela porta da entrada no céu, ia ficar entalado. Tem gente que vai ficar entalado. Você sabia que vai ficar entalado? Não vai não, pastor. Quem conhece a porta larga e a porta estreita na Bíblia? Levanta a mão, por favor. Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão muito espertos. Ia ficar entalado. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. É uma das partes mais difíceis, atenção. Tem de ir lá na fonte, na origem,
para conseguir desarmar. Que isso, pastor? A pessoa que não aguenta ouvir provocação, que solta a língua. A pessoa que não aguenta ficar calada diante de ofensores. A pessoa que se irrita, que não aguenta. A pessoa que não produz o fruto chamado mansidão. Essa pessoa, primeiramente, tem que esvaziar o seu coração. Porque pode ter certeza, por trás de tudo isso está um combustível violento chamado orgulho. Se trocar o orgulho pela humildade, atenção, é uma troca. Se trocar o orgulho pela humildade de Cristo, de Jesus, ó, desinfla, desincha, murcha. Você já ouviu alguém fazer comentário sobre o evangelho que se converteu e se transformou de verdade? Cara, não estou conhecendo fulano. Era fanfarrão, valentão. Era assim, aquele cara que eu admirava, porque era peito estufado. Ou se ninguém mexia com ele. Agora tá lá todo murchão, todo bobão. Glória a Deus, né? Estava tão inchado que se fosse passar pela porta da entrada no céu, ia ficar entalado. Tem gente que vai ficar entalado. Você sabia que vai ficar entalado? Não vai não, pastor. Quem conhece a porta larga e a porta estreita na Bíblia? Levanta a mão, por favor. Vocês estão lendo a Bíblia? Vocês estão muito espertos. Ia ficar entalado. Pode ter certeza. Tem uma pessoa aqui na igreja, irmãos, que contou que 3 noites consecutivas teve um sonho. Que Jesus estava chamando, vem. Sabia que tinha partido, só que não passava na porta. Sonhou 3 noites, estou falando sério, isso não é brincadeirinha não, não é fake news não. Diz que na hora de passar pela porta foi um desespero, e acordou no desespero 3 noites. Aí um parente, para quem contou isso, que é de Jesus, disse assim: é melhor você desinchar rapidinho, desinfla. Vê onde você está errando. Foi sério. Eu ficava num desespero, porque se eu não entrasse eu ia para o inferno. E eu tinha que passar da porta, mas eu fiquei entalado, não passava. Irmãos, é aqui que nós trabalhamos a nossa natureza, saindo da natureza terrena para a natureza espiritual, deixando a carne e sendo espírito. Mas a carne, calma, Deus sabe, Ele sabe que o nosso espírito habita num corpo de carne. Foi Ele que fez assim. Mas quando Jesus veio, Ele trouxe em si mesmo, do céu, todas as condições para uma vida em espírito aqui na terra. Ah, pastora, não é bem assim. Você conhece o canal do Mangue? Quem conhece? Você já viu aquelas plantas? Tem época que aquilo está florido, mas tem tanta flor. Pode pegar uma flor daquela e chegar perto do teu nariz. Ela não tem cheiro de lodo. Ela está no meio da lama podre, do esgoto. O canal do Mangue fede, mas não fede. Mas se você pegar uma flor, não tem mau cheiro. Você tem árvores em casa? Quem tem uma árvore em casa? Quem tem uma mangueira? Mangueira. Quem tem uma goiabeira? Você come a goiaba? Come a manga?
Mas você sabe que um dos princípios da agricultura é jogar esterco perto das raízes? Quem sabe? Esterco. Sabe que esterco de vaca é um dos melhores para as árvores? Ah, você sabe? E como é que você vai botar esterco junto às raízes e depois vai comer o fruto? Tá vendo? Nós estamos aqui no meio do mundão, meu irmão. Mas não temos o cheiro do pecado. Nós temos o aroma de Cristo. Pastor, isso mesmo, irmão. Temos o aroma de Cristo. O aroma de Cristo está onde? Está em quê? Na mansidão. Está onde? Está em quê? Na paz. O aroma de Cristo está exatamente nos frutos que nós damos para as pessoas. Agora a pessoa diz que é de Jesus, meu irmão, continua brigando. Será que você não sabe ainda que o diabo usa as pessoas para provocar as que são pavio curto? Se o diabo sabe que você é pavio curto, ele vai te tentar a vida toda. Você nunca vai se endireitar. Vai passar pela prova, meu irmão, pelo fogo. Aprende. Aprende a escutar e a não ouvir. Não deixe entrar para não contaminar. Escutou, qual é o problema? Dá glória a Deus que você escuta, seus ouvidos são perfeitos. Sua audição é perfeita. Dá glória a Deus. Olha que sofrimento as pessoas passam quando elas não têm audição. A pessoa que é surda. Poxa, mas é muito triste, meu irmão. A pessoa que é cega. Espiritualmente, meu irmão, é pior. Então não brinca. Estão te provocando, qual é o problema? Mexe contigo, qual é o problema? Aprenda a ter compaixão de quem está errado. Aprenda a ter compaixão de quem se suja. Toma sua postura no mundo espiritual. Glorifica a Deus, meu irmão. Que os anjos de Deus e os demônios vejam Cristo em você. Que eles vejam Jesus em você. Que você abra sua boca com sabedoria. Mas tem gente que se suja à toa. Tem gente que se suja à toa. Gente, tem gente que é tão bobinha, tão criança, que escutou aqui e soltou ali. Escutou aqui e soltou ali. Para. Você sabe qual é? Você sabe que a nossa língua é um membro. É um membro? Você sabe que é o mais difícil? É mais difícil domar a língua do que domar um cavalo selvagem? O Espírito Santo diz que é mais difícil, é difícil. Você está em Efésios, vamos para Tiago, como quem vai para o Apocalipse, vai em frente. Capítulo 3, versículo 8. Tiago, capítulo 3, versículo 8. Vamos juntos? Mas nenhum homem é o mal. Ela já está cheia. Você não precisa encher, não. Ela já está cheia. Você não precisa encher. Quando o pneu do teu carro começa a esvaziar, você vai no posto para encher, não vai? A língua não esvazia do veneno. Pastor, eu nasci de novo, e daí? Quem está dizendo é o Espírito Santo, sou eu não. Sou eu que estou dizendo, você está lendo na Bíblia. A língua, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Pastor, então não tem jeito. Estou perdido. Estou perdida, não tem jeito. Quem te disse que não tem jeito? Peraí, vamos lá. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Olha só, se liga. O combustível que faz a língua trabalhar está no coração.
A língua tem o veneno, mas o combustível que dá força para a língua trabalhar está dentro do coração. Que isso? Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Enche o seu coração de paz. E a tua língua vai falar de paz, mesmo tendo veneno. Enche o teu coração de amor. E a tua língua vai falar de amor. Obrigatoriamente ela vai ser amorosa. Enche o teu coração de mansidão. Pessoal, os mansos herdarão a terra. Quantas pessoas estão hoje amargando o fim de um casamento que era uma bênção. Mesmo antes de se converter, foi por amor. Era maravilhoso. Mas a língua destruiu. Por quê? Porque o coração estava cheio de orgulho. Não se calava. Cheio da vaidade. Essas pessoas que têm de ficar sempre com a última palavra, que afirmam e reafirmam, mesmo estando erradas, para elas estão certas, são as pessoas mais pobres, mais miseráveis da face da terra. Por quê? Porque o orgulho precede a queda, a humildade precede a honra. Os mansos herdarão a terra. Tem gente que amarga hoje o fim de uma empresa. Por quê? Porque a língua acabava com as relações dentro da empresa. Arrebentava com qualquer um. Tem gente que quando se irrita, quando fica tensa, nervosa, não vê quem está na frente. Fala o que quer, faz o que quer, e depois, quando vem a queda, ainda pergunta com cara de pau. E se é o famoso crente, Deus, por quê? A língua, irmãos, é o membro que mais destrói o ser humano. Nos relacionamentos, na vida em sociedade, a língua é o que mais destrói o ser humano. A coisa é tão justa, o Senhor Deus esclarece de modo tão transparente, que Ele diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você vê Tiago, quem estuda esse capítulo 3 de Tiago se arrepia, mas se arrepia. Com certeza, a consciência fala alto. Muita gente hoje está com a vida destruída e não levanta a sua vida mesmo estando dentro de uma igreja que ensina a verdade, uma igreja que tem o poder do Espírito de Deus. Por quê? Porque não se limpa, meu irmão, porque não se lava, porque não escuta. A maior sabedoria do homem não é falar, é ouvir. Porque se ouvir o suficiente e souber trabalhar o que escuta, quando abrir a boca em poucas palavras, terá sabedoria. A língua está destruindo a humanidade, meu irmão. É marido e mulher, são pais e filhos, é empregado e patrão e empregado. Isso mesmo, líderes e liderados. São gestores e os funcionários. São irmãos e irmãos. A língua, meu irmão. A língua, minha irmã. É preciso limpar o coração, iluminar o entendimento, mas é preciso querer. Querer. Eu quero tomar a forma que o Senhor Deus quer que eu tenha. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero verdadeiramente viver com sabedoria aqui na terra. Eu quero ser uma pessoa vencedora. Quem foi que te disse que o vencedor é o que fica com a última palavra? Quem foi que te disse?
Quem foi que disse para você que o vencedor é aquele que não se cala e fica com a última palavra? Os orgulhosos são assim. Você quer saber como Jesus venceu? Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Mas ninguém tirava dele o poder, porque ao terceiro dia, ressuscitou. Você acha que pessoas que brigam e encrencam estão salvas? Para, meu irmão. Toda pessoa que briga, que encrenca, ou que aceita briga, que solta a língua, vive suja. 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 E suja de veneno, porque a língua está cheia de veneno. Suja. Pastor, então não estou entendendo mais nada. Porque eu aprendi no Evangelho que eu tenho que ser autoridade, que eu tenho que usar poder contra o diabo, contra Satanás e seus demônios. Não é contra marido, contra a mulher, não é contra o filho, contra a filha, não é contra o patrão, não é contra o chefe, não é contra o empregado, não é contra o vizinho. Mas estão todos errados. Jesus diz: quer te tirar a capa da túnica, quer te envergonhar, deixa. Pessoa que solta a língua se suja, se lameia, fede, meu irmão, fede nas narinas de Deus. O pecado é mau cheiro nas narinas de Deus. Pecado é errar o alvo. Para terminar, eu vou mostrar para vocês a gravidade de tudo o que o Espírito de Deus me inspirou para trazer hoje para nós, porque isso é para você e para mim. Vai em Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Quem lê comigo? Toda a igreja, todo mundo junto. Vamos lá? De novo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás... Cabe uma pergunta agora: de que adianta estar dentro de uma igreja cristã, uma igreja evangélica, como dizem, e não estar salvo? Estar condenado. Pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás... Olha, sabe o que nós deveríamos fazer esta semana? Deveríamos pedir ao Espírito Santo hoje: Senhor, aviva a minha memória, aviva os meus sentidos, porque eu vou atentar para tudo que eu vou falar, cada dia, cada momento, esta semana. Sabe o que você faz? Alguém participou comigo da gincana do bloquinho, na Piedade? Gincana do bloquinho. Vem cá. Quem participou da gincana que nós fizemos do bloquinho, de marcar pontinho para quem soltava a língua? Eu combinei com a igreja todinha, falei: ó, prepara um bloquinho pequenininho, canetinha, dá o teu jeito aí com a tua roupa para ter um bolsinho. Vamos lá. Para todo lugar onde você estiver, o bloquinho está com você no bolsinho. Se de todo não der, mete um cinto, prende por dentro do cinto. Você só não pode levar o bloquinho para um lugar: para o chuveiro. Só não pode levar para o chuveiro. Mas pastora, se eu for no sanitário, você pode de bloquinho. Para pensar e refletir. Toda vez que você abrir a boca para falar uma besteira, ou para murmurar, ou para falar uma besteira, você falou a besteira, a lâmpada vai acender. Plim! A sineta vai tocar. Plim! Lá dentro de você. Plim! Você pega o seu bloquinho, pontinho. Pontinho. Bota um ponto lá, um ponto.
Sabe aquele ponto que você vai assim, tum, tum, ponto. Depois de 7 dias, conta quantos pontos você tem. Aí vê se você vai conseguir passar. E Jesus disse, ó, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás... Quem quer fazer a prova do bloquinho? Os outros não querem. Vocês são lindos, querem continuar com a língua solta. Quem vai fazer o trabalho do bloquinho? Pessoal, é coisa bonita, é simples, mas é sério. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo 16. Vamos juntos, irmãos? Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Amém, Jesus? Então vamos atentar bem. Parece assim meio difícil esse versículo, mas não é não. Você vai entender bem com simplicidade. Bom, assim que daqui por diante. Mas qual é o marco desse tempo? Aceitar a Jesus. Irmãos, a pessoa que aceita Jesus, porque o que acontece? Muitas pessoas hoje, multidões, estão entrando no Evangelho, ou seja, entrando nas igrejas, se batizando nas águas, participando de cultos, mas algumas não apresentam mudança de comportamento nenhum. Ah, eu sou a mesma pessoa, sou autêntico, sou verdadeiro, sou o que eu sou. Mas espera aí, está tudo errado. Quando Jesus entra no coração, esse coração se torna inteiramente novo, tudo é novo. Com novas vontades, isso mesmo, tudo é novo. Mas como assim tudo é novo? Agora é segundo a palavra de Deus. Antes era, sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, o que eu tenho vontade, a boca é minha, eu falo o que eu quero. Só que agora já não é assim. Agora nós temos o Senhor Jesus dentro de nós. Tem de prevalecer a vontade dEle. O que Ele quer de mim? Eu não vou fazer tudo que me agrada, eu vou ver se o que me agrada também agrada a Ele. Porque se aquilo que me agrada não agrada a Deus, eu tenho que deixar de lado. Esquece. Joga aquilo fora. Então agora vamos compreender melhor, porque nós vamos subir e ler o versículo 15. E depois vamos até o 17. Sobe no 15, vamos juntos? E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. O 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo pronto. Tudo, irmãos, tudo. Então vamos aqui entender bem esses 3 versículos que nos abrem o entendimento de uma forma esplêndida para o que é uma pessoa em Cristo, uma pessoa que aceitou Jesus. Por que aquilo? Ah, eu aceitei Jesus. Ué, eu aceitei Jesus, tá bom. Era uma pessoa irada, continua irada. Era uma pessoa que se magoava à toa, continua se magoando à toa. Aí as pessoas dizem, mas eu sou autêntico, eu sou verdadeiro. Isso não é ser autêntico nem verdadeiro.
Por quê? Porque se alguém aceitou Jesus, é nova criatura. Então agora é a natureza de Cristo que vai prevalecer. Irmãos, quando Jesus entra num coração e essa pessoa realmente leva Cristo a sério, ela começa a pautar a sua vida na palavra de Deus, para fazer a vontade de Deus, ou seja, aquilo que a palavra fala. Então, um exemplo do que eu falei agora no culto da manhã. A pessoa brigava à toa, não fechava a boca diante de uma discussão, de uma contenda. Discutir é bom, troca de assuntos ou ajuste de conversa. Mas a pessoa, ela contendia. Porque tem gente que é assim, irmãos. O que está dentro do coração é o que vai prevalecer na pessoa. Uma pessoa irada, ela não suporta nada, ela não aguenta. Se soltar uma ofensa em cima dela, ela revida no ato, nem pensa duas vezes, nem pensa no que vai falar. O que o diabo jogar, já está jogando. O maior erro do ser humano, que a Bíblia Sagrada apresenta, irmãos. O problema do ser humano é não ter Jesus. Mas o maior problema do ser humano é o eu. Vamos lá, vamos aprender. Então o apóstolo Paulo, do 15 ao 17, isso aqui é um entendimento tremendo. E ele morreu por todos, todos. Quem não aceita Jesus se perde. De bobeira, porque o preço foi pago. Por isso que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura. Irmãos, nós não podemos ficar escolhendo a quem vamos pregar. Não vou pregar para aquele professor não, que ele é muito orgulhoso, ele é muito culto, ele é muito inteligente, ele é PhD. Não vou pregar para... Aquela professora tem MBA, imagina se eu vou falar de... Acorda. Tem que pregar para todo mundo. Ele morreu por todos. Para que os que vivem não vivam mais para si. Pronto. Não vivam mais para si. Olha, eu não aguentei. Quando eu vi este ano de 2019, os evangélicos no carnaval, eu falei, caramba. Não vivam mais para si. Não é suficiente? Sim ou não? Mas eu quero... Mas você agora não tem querer. Você vai fazer a vontade de Jesus. Mas Jesus não me proíbe de nada. Como é que é? Não, ele não amordaça ninguém. Ele não engessa ninguém. Ele dá livre arbítrio. Liberdade de escolha. Seja você o seu árbitro. Seja você o seu juiz. As escolhas são nossas. Ele não vai aprisionar ninguém. De vez em quando você escuta uns testemunhos assim, bizarros. As pessoas dizem, porque quando eu fui socar, Deus me prendeu. Eu travei. Deus não prende ninguém. Ele solta. E manda você fazer escolhas. Jesus disse, se o Filho pois vos libertar, seja livre e faça as suas escolhas. A escolha é nossa. É escolha minha, escolha sua. Ele deu o dom da fala. Glória a Deus. Faça você, a sua língua ter freio. Segure. Para que não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, Jesus, e ressuscitou, Jesus. Então eu não vou viver para mim, eu vou viver para Jesus. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou tomar uma decisão, eu vou iniciar alguma coisa nova, mas isso está de acordo com a palavra de Deus? Porque se não estiver, esquece, eu esqueço. Por quê? Porque eu não tenho que viver para mim, eu tenho que viver para Deus. Um erro grave de muitos cristãos hoje, irmãos, é tomarem decisões na sua vida sem consultar a Deus, sem consultar a palavra. O que você mais escuta? O eu do ser humano é um problema para o Espírito Santo. Vou fazer, vou acontecer, vou comprar, vou vender, vou não sei o que, vou mudar, vou para tal lugar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, que agora eu vou fazer assim, que agora eu vou fazer assim. Aí eu digo, já perguntou a Deus? Já consultou a Deus para fazer isso? Sim, porque você pertence a Ele, Ele é o Senhor da tua vida.
Então, quem se converte não vive mais para si. E isso começa dentro do coração. É dentro de nós que nós temos as nossas vontades. E são essas vontades que vão nos conduzir. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não quero. O nosso corpo responde ao que está no nosso espírito. A realidade. Então, eu tenho vontade. Eu elaboro planos e eu faço o que eu quero. Aí Deus diz: você aceitou Jesus? Esse é o problema que o Espírito Santo está encontrando. Então a mudança começa dentro, irmãos. Tudo começa dentro. Uma grande necessidade. Quem não recebeu esse entendimento quando se converteu, está em tempo. O Senhor Deus falou com Abraão durante o curso da sua vida, desde o primeiro dia. Quando ele chegou aos 99 anos, o Senhor Deus foi falar com ele outra vez. E Deus disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença, anda em minha... e ser perfeito. Isso é forte. Marca essa página aqui, vamos lá, para não ficar na minha palavra e você ver, você contemplar isso na Bíblia Sagrada. Marca aqui. É Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Quem lê comigo? Sendo, pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. Eu contemplo isso aqui, sabe como, irmãos? Como um alerta. Eu contemplo isso aqui como um alerta. 99 anos. Tem gente que acabou de se converter com 15, com 17, com 20. Sou dono do meu nariz. Dono de nada. Sou dono... Para, meu irmão. Interessante, né? Toda pessoa que se converte, desperta logo. Antes de se converter, muitos já liam o Salmo 91. Quem aqui já lia o Salmo 91 antes de se converter? Tá bom. Todo mundo quer proteção, não quer? Pois é. E todos querem ouvir o protetor? Não. Vamos à realidade. Então, irmãos, Jesus veio para salvar, mas Ele veio para ser o Senhor da nossa vida. Ou seja, Ele agora é o dono da minha vida, o dono. Somos propriedade dele. Você já comprou um cachorrinho? Quem aqui? Não estou dizendo que ganhou de presente. Quem comprou um cachorrinho? Quem comprou? Levanta a mão assim. Você comprou. Você fez questão do registro lá, de quem vendeu o cachorrinho para você? Fez lá um registro? Sim, uma nota fiscal, mas um registro. Pois é, a propriedade saiu dele, passou para você. Você é dono. Não estou comparando ninguém aqui, nem eu com cachorrinho não, tá? Por favor. Não estou comparando, não. Só estou dizendo para você que quem compra é o dono. Aí seu cachorro é teimoso que só misericórdia. Ele quer morder alguém, você vai, briga com ele, vem cá. Daqui a pouco vai ele de novo e você diz, vem cá. Mas tem gente que faz isso. Briga toda hora, encrenca toda hora. E aí você vem ao culto, aí o Espírito de Deus fala, a palavra fala. Você escuta o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aí os ânimos acirram, acabou. Solta a língua. E fica nervoso. E fica tenso. E fala o que quer. Meu irmão, não é uma brincadeira. Você, nós não nos pertencemos mais. O certificado de propriedade foi o sangue de Jesus. Nós fomos comprados. Você não se pertence, eu não me pertenço. O cristão que diz sou dono do meu nariz não tem noção do que fala. Não sabe o que está falando. Não sabe o que está dizendo. Sou cabeça feita, pior ainda. Porque a igreja é o corpo, a cabeça é Cristo.
O maior erro do cristão é o eu. Então Deus chegou a Abraão com 99 anos, meu irmão, não é uma brincadeira. Abraão não era um homem cabeça feita, meu. Com 99 anos estava cansado de vida, de viver, de saber o que era a vida. Pois é, Abraão, anda em minha presença. Anda em minha presença. Deus está dizendo, ei, você está no teu trabalho, anda na minha presença. Ou seja, eu estou lá com você, anda na minha presença. Você está conversando com o seu vizinho, com a sua vizinha. Deus está dizendo, anda na minha presença, eu estou ali com você. Você está dentro de uma condução, Deus está dizendo, eu estou com você. Anda em minha presença. Você está no seu trabalho, numa conversa informal, jogando conversa fora. Deus está dizendo, anda na minha presença. Aí vem as vontades. Volta lá agora, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Dá uma paradinha? Só esse pedacinho. A ninguém conhecemos segundo a carne? Não. Você vê pessoas que se convertem. Vou usar o exemplo das moças. Há moças que se convertem hoje. Antes da conversão, andavam seminuas. E depois da conversão, andam nuas e nuas. Aí você diz, como não se conhece segundo a carne? Está se conhecendo segundo a carne. Por quê? Porque é a mesma forma, é a mesma apresentação. Ou seja, não houve mudança nenhuma. Você viu uma pessoa, vamos dizer que você mora numa rua de um bairro em que os moradores são antigos, todos casas assim lineares, casas baixas e tal, todo mundo se conhece. Então, fulano mora aqui há 50 anos, fulano mora há 47, dona fulana mora aqui há 60 anos, nasceu aqui. Aí dona fulana se converte, seu fulano se converte, viviam brigados e um não fala com o outro até hoje. Eles se converteram. Seu Antônio fala com dona Maria não fala com seu Antônio. Porque, isso é coisa de 40 anos, isso já vem desde o problema dos pais. Mas a ninguém se conhece segundo a carne. Por que não estão se falando? Por que não se perdoaram? Por que não se falam? Então, irmãos, as pessoas entram para as igrejas, mas não entram no coração de Deus e não deixam o coração de Deus entrar. E aí, a ninguém, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Alguém chegou para você, depois que você se converteu, depois de um tempinho, você se converteu, 6 meses depois você encontrou um colega que você não via há muito tempo, e você começou a conversar com ele. Ele chegou, te abraçou, brincou, aí você começou a conversar com você, e a sua conversa agora é outra, você vai desviando a conversa, e vai levando a conversa para a santidade, e vai levando a conversa para a verdade, e aí o teu amigo disse assim, cara, não estou te conhecendo. Isso aconteceu com quem? Cara, não estou te... fulano, não estou te conhecendo. Vamos lá, não estou te conhecendo. Disseram isso? Pois é. Mas como é que... Pois é, a carne, hein? Está vendo a mesma pessoa, mas ao ouvir e contemplar, já sabe que não é mais a mesma pessoa. Aquele que brigava não briga mais. Aquele que socava agora é santo. Aquele que tinha ódio, o coração é desarmado. Aquele que era avarento está até visitando o orfanato e levando donativo. É dizimista. Meu Deus! Titio se converteu, o tio Tonho se converteu. Rapaz, você não sabe o que ele está fazendo. Ele está indo no orfanato, no asilo, ele leva donativo. Estou sabendo que dá dinheiro na igreja, é dizimista. Ué, mas como é que ele era? Mão de vaca. Não era assim? Sim ou não?
A ninguém conhecemos, daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Quer dizer que até a carne mostra que mudou. A carne mostra que mudou, mostra. Sai a carranca do ódio, não sai? E o semblante fica sereno. Sim ou não? A própria carne, meu irmão. A própria carne apresenta mudança. A carne que ia para o bar, agora vem para a igreja. Pois a carne que ia para o carnaval, agora vem para o festival do Espírito Santo. A ninguém conhecemos segundo a carne. Se conhece segundo a carne, então, meu irmão, esquece. Por quê? Porque não é nova criatura. Versículo 17. Vamos lá? Assim que... O que faz a diferença? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo faz toda a diferença. Depois que a pessoa aceita Jesus, irmãos, se ela é sincera, uma pessoa sincera com Deus, tá? O Espírito Santo atento e observa. E à medida em que a pessoa vai abrindo o coração, ele vai trabalhando. É o Espírito Santo quem convence do pecado. Como é que isso acontece? Está lá, a pessoa ainda não sabe nada da palavra. Certa vez alguém disse para mim, uma moça disse para mim, pastora, como eu gostava de roupas, mas daquele jeito. Pastora, me converti. Primeira semana, não tinha uma roupa que eu me sentisse bem. Eu vesti e me senti incomodada, mas não era uma coisa aqui não, era aqui dentro, me incomodava. Eu vestia outra, me incomodava. Ela disse, eu entendi, era Deus me incomodando. Ela disse, o dia que eu enxerguei com os olhos de Deus, fiquei com vergonha. Meu irmão, a própria carne reage à presença do Espírito Santo. São dois tempos, como eu falei no culto das 7, são dois tempos, o antes e o depois de encontrar Jesus. A definição está aqui no versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, eis que tudo. Então vamos novamente, como eu fui no culto das 7, ao exemplo das contendas. O Espírito Santo diz que ao servo do Senhor não convém contender. Vamos lá? 2 Timóteo. Segunda Epístola a Timóteo, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Quem lê comigo, irmãos? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto a ensinar, sofredor. 3 coisas aqui. A primeira é, não convém. É um conselho do Espírito Santo. Deus não está dizendo, olha, se você contender, se você soltar a língua, eu vou amarrar a tua língua, eu vou amordaçar a tua boca, Não, Ele não está dizendo nada disso. Irmãos, a conversão é o que há de mais sublime, mais glorioso, mais forte e ao mesmo tempo te dá toda a liberdade. Jesus dizia, eu entrei na tua vida, mas você vai continuar fazendo as suas escolhas. Você vai escolher os lugares por onde você quiser andar. Agora você vai ouvir na palavra que o salário do pecado é a morte, que a boca do tolo é a sua própria destruição. Você vai ouvir. Então a gente ouve ou lê, e aí nós fazemos as nossas escolhas. E ao servo do Senhor, aquele que serve. Muita gente se converte, irmãos, mas servir é outra história. Servir. Olha, vou usar o exemplo prático da parte física. A sogra do Pedro estava doente.
estava de cama, muito mal. O doutor Lucas do Evangelho diz que a febre era muito alta. Uma febre muito alta, ela já de certa idade, devia estar com o corpo todo arrebentado, moído mesmo. Uma virose daquelas, uma doença lá, qualquer coisa grave. E aí Jesus foi até ela e curou, deu aquela bronca naquela febre, curou aquela mulher, aquela senhora. Diz a palavra que ela, na mesma hora, ela logo se levantou e servia-os. Ah, deve ter ido logo preparar um lanche para eles. Servir ao Senhor. O que é servir ao Senhor? É fazer a vontade dele. É você deixar a sua vontade e fazer uma troca. Bom, a minha vontade foi levar aquela briga adiante porque era muito injusta. Mas Deus diz para eu não convém que eu contenda. Então eu segurei minha língua. Passei por bobo. Mas eu não fiz o que aborrece a Deus. Estão dizendo que eu sou bobo, estão dizendo que eu sou boba. Por quê? Porque eu me calo diante de ofensas. Mas o meu Deus está dizendo que não convém contender. Então eu prefiro fazer a vontade do meu Deus. Irmãos, está cheio de cristãos, caramba, que oram Pai Nosso e oram Pai Nosso como uma reza. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua... seja feita a tua vontade. Mas não param para pensar, seja feita a tua vontade. A simplicidade da oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá. A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, está cheio de cristãos, caramba, que oram Pai Nosso e oram Pai Nosso como uma reza. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua... seja feita a tua vontade. Mas não param para pensar, seja feita a tua vontade. A simplicidade da oração do Pai Nosso diz, seja feita a tua vontade. Às vezes os pais contendem com os filhos, crianças, e bate, rebate. Cadê a autoridade de pai e mãe? Põe limite. Falou? Ponto. Já falei. Hoje os filhos não respeitam os pais, crianças estão literalmente batendo e rebatendo, soltando a língua de igual para igual. Está uma bagunça. Por quê? Porque a criança aprende o que ela vê, o que ela presencia. A criança vê o pai e a mãe contendendo o tempo todo. Por qualquer coisa soltam a língua. Um não se cala, o outro não quer se calar. Um fala alto, o outro grita mais. E depois querem o quê? A criança vai crescer com isso, essa é a escola dela. Vai levar isso para a rua, vai levar isso para a escola. Vai levar isso para a vida, vai levar isso para o primeiro emprego. Tem gente que não para emprego nenhum. E como eu disse, não é por mau profissionalismo. É porque não tem domínio próprio. É porque não segura a língua. É porque não atenta para as regras do bem viver. Há pessoas que com um olhar fulminam, meu irmão. Há pessoas que com um olhar ironizam. Não tem olhar de escárnio, de ironia? Não tem as caras e bocas? Ridículo. Onde cristão faz isso, meu? Onde cristão faz isso, meu irmão? A nossa expressão de rosto fala muito, meu irmão. Nós somos muito observados. O Senhor Deus atenta para tudo. E o diabo não perde tempo. Quando Deus viu que o Caim ficou irado, o Senhor Deus foi falar com ele para dar uma chance para ele. Às vezes a pessoa está dentro de uma igreja, irmãos, está contendendo com um vizinho. Está dentro da igreja e dentro de casa, marido e mulher não se calam. Entristecendo o coração de Deus, abrindo brecha para Satanás. O diabo está ali preparado para destruir aquele casamento. É um olhar de ironia? São as caras e bocas de deboche?
vai para onde, meu irmão? Irmãos, o cristão tem que ter domínio próprio. A ninguém conhecemos segundo a carne. De agora em diante ninguém conhece mais aquele debochado. Ninguém conhece mais aquela pessoa irônica. Ninguém conhece mais aquela pessoa carrancuda. Ninguém conhece mais aquele cuja boca soltava a língua e falava palavrões à vontade. A ninguém se conhece mais segundo a carne. Por quê? Porque a carne foi mortificada. Porque a carne foi sepultada no batistério, no batismo. Você tem seu corpo, você usa o seu corpo para tudo. Você come, você anda, você se alegra, você canta, você trabalha. Mas para o pecado o corpo está morto. Para o pecado, aquele que as pessoas acham a coisa mais simples. Não tem coisa simples. Diante de Deus tudo é sério. Marido debochar de mulher, fazer caras e bocas, é um apontar de dedo e crítica para todo lado? Não, meu irmão, vamos aprender com Jesus, vamos aprender a viver. Como eu disse no culto das 7, alguns cristãos parece que bebem o juízo. Ah, mas Jesus, vê que ele virava lá para os fariseus, soltava a língua, hipócritas, raça de víboras. Para os fariseus, ele falava a verdade. Ele falava a verdade. Não é errado um marido chegar para a mulher e dizer: olha aqui, nós somos de Jesus, amanhã tem Santa Ceia. Você ontem fez cara de deboche, zombou, brincou, soltou a língua. Amanhã vai tomar Santa Ceia. É melhor ele dizer: eu não quero ficar viúvo. Por quê? Porque se a mão de Deus se retira, pastor, não brinca, meu irmão. Ah, Deus vai matar? Não, Deus não vai matar. Basta ele tirar a mão. Basta ele se afastar e tirar a misericórdia dele. Basta ele tirar a misericórdia. Por quê? Porque um tempo foi sem Jesus, agora é com Jesus. Você aceitou Jesus, ele entrou na tua casa. Você aceitou Jesus, ele entrou no teu casamento. Você aceitou Jesus, ele entrou na tua relação familiar. Você aceitou Jesus, você quer que Jesus fique fora das tuas finanças? Ninguém quer, né, irmão? Ter prejuízo, né? Alguém gostaria de ter... Não, ninguém quer ter prejuízo. Então é bom que Jesus entre em tudo, não é? Sim ou não? Para a nossa segurança, para a nossa saúde, para o bem-estar do casamento, para uma relação saudável. Então, meu irmão, por que o ser humano é tão teimoso, irmãos? Caramba, o pecado de Adão não é brincadeira. Quando Deus viu que o Adão, o Caim foi oferecer aquela oferta porcaria, aquele lixo para Deus, aquelas coisas podres, e Deus não recebeu. Óbvio. Ele ficou irado. Só do meu irmãozinho que recebe. Só do queridinho, do bonzinho, do santinho. Irmão, se tem uma coisa nojenta, é deboche, ironia. O Caim ficou irado. Aí Deus olhou o semblante dele, pois foi onde Deus atacou. Deus virou para ele e disse: por que descaiu o teu semblante? Ou seja, por que essa cara aí caída? Por que essa cara de desolação? Por que essa cara de raiva? Que isso? Está lá, você lê em casa, em Gênesis 4 você lê. Você pensa que Deus não nos observa? Deus quer que seus filhos vivam com honra e dignidade, com alegria, cheia de paz. Pastora, mas mexem comigo. E daí? E daí? Aqui nós ensinamos as nossas crianças na escola bíblica que nem se importem com o bullying. Falou que eu sou gordo, que eu sou magro, que eu sou alto, que eu sou magrelo, que eu sou esquelético, que eu sou narigudo. Problema de quem falou. Por quê? Foi Deus que me fez. Foi Deus que me fez. Se Deus me fez e não sabia o que estava fazendo? Sim ou não? Uma coisa é certa, Ele não fez com as narinas para cima, Ele não fez chaminé para fumar. Fez todo mundo com as narinas para baixo, não fez? Então Ele sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que faz, meu irmão. O pecado de Adão corrompeu o homem, todo mundo sabe disso. Aí quando aceita Jesus, toma uma nova forma. Mas se a pessoa não quiser, atente para isso. Se a pessoa não quiser, o Espírito Santo não obriga. Só tem um detalhe:
Em Amós, o Espírito Santo diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como é que Deus vai andar comigo se eu não estou de acordo com Ele? Você conhece Amós? Anota aí. Pois é, Amós 3,3 diz, ó: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, pessoal, voltando lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, de novo no versículo 15. Vamos juntos? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Não vivam mais para si. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Bom, quem diz isso ainda não aceitou Jesus. Eu aceitei Jesus. Não, então ele ainda não é o Senhor da tua vida. Você não permitiu. Se converteu e continua brigando. Se converteu e continua alimentando contenda. Se converteu e não acabou com a cara de deboche. Se converteu e não acabou com as caras e bocas. Se converteu e ainda ironiza. Se converteu e tem de ficar com a última palavra. Não houve conversão. Conversão é mudança de rumo. Estávamos no mundo sem Jesus, afastados de Deus. Estávamos a caminho do inferno. Encontramos a Jesus, ele diz: eu sou o caminho. Volta para o Pai. Conversão, atenção, conversão. Como convergir? Eu estou, o pecado de Adão nos afastou do Pai. Aqui era o Éden. O pecado de Adão levou todo mundo para o mundo, a perdição, a caminho do inferno. Eu dou de cara com Jesus. Jesus entra no meu caminho. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Jesus vai lá no mundo. Ele vem, se mostra a mim. Ele diz assim: vem comigo. O caminho é esse. Conversão. Volta para o Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então agora a ninguém se conhece mais segundo a carne. Pastora, por que tem gente que se converte? Eu me converti, mas eu sinto tanta vontade de ir para o carnaval, mas muita vontade. Essa vontade é do Espírito Santo ou é da nossa carne? Do Espírito ou da carne? Você tem certeza do que você está falando? Olha que os cristãos carnavalescos vão cair de pau em cima da gente. Então marca aqui. Volta. Isso. Volta um pouquinho. Passa um pouquinho. Passa. Quem vai para o Apocalipse. Pega Gálatas. Gálatas nós estudamos hoje no culto das 7. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Vamos juntos? Digo, porém, andai em espírito. Bom, concupiscência é vontade. Então vamos ler agora com a palavra vontade, para ficar bem explicitado. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a vontade. Tem um ditado no mundo que diz que vontade é uma coisa que dá e passa, não tem? Dá e passa. Tá vendo? Mas por que uma pessoa tem vontade, irmãos? Por que a pessoa se converte e tem vontade de usar droga? Se converte e tem vontade de fumar. Se converte e tem vontade de beber bebida alcoólica. Se converte tem vontade de ir para o carnaval e se acabar. Vou me acabar no carnaval. O problema é o que está dentro.
Aí não adianta, pessoal. Não adianta botar aquele roupão, aquele olho roxo de tanto jejuar, aquela cara de santo, cheio, olhando para o céu com uma áurea tremenda. Isso é besteira, meu. A mudança é dentro. É paz no coração. A mudança é dentro. É mansidão. Um espírito manso, tranquilo. Podem falar o que quiser, porque não mexe lá dentro. Jesus está lá dentro. Jesus está lá dentro. Ele promove paz. Ele te dá tranquilidade. Você não dormia. Quantas pessoas, irmãos, se convertem, tomavam medicação da tarja preta. Você não dormia de jeito nenhum. Hoje, se não botar 2 despertadores, não consegue levantar? Que sono, meu Deus, que sono gostoso. Nova criatura. Pessoal, tem gente que está brincando. Tem gente que está brincando. Enquanto as vontades da carne forem contra Deus, contra Jesus, tem de haver uma luta. Não fazer o que a carne quer, o que a carne pede. Muito difícil. Então Jesus não entrou no coração. Ele contou espaço, talvez ao lado, um cantinho da sala, mas ele não entrou no coração. Porque quando ele entra no coração, a obra é completa. Vai em Romanos capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Quem lê comigo em voz alta? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Então, irmãos, só não há condenação, só não há verbo haver, tempo presente. Só não há, porque tem gente que está esperando tudo na eternidade. Não, agora Deus não leva em conta. Quando chega lá, a gente resolve. Você resolve o quê? Alguém resolve o quê? Está tudo resolvido. A nossa vida está sendo escrita. A nossa vida está sendo registrada. A nossa vida tem filmagem. Pastor, o culto está sendo filmado. A nossa vida está sendo filmada, irmãos. Antes de nós nascermos, houve um plano de Deus. Você consegue acreditar nisso? Que foi a vontade de Deus que o ser humano existisse. Que você não é, literalmente, obra do acaso. Você está consciente disso? O salmista Davi foi esplêndido quando ele entendeu, ele escreveu. O salmista Davi disse que antes que ele fosse formado no ventre da mãe dele, que Deus já o conhecia. E diz que o próprio Deus entreteceu as suas células e formou lá os tecidos. Davi diz isso. Depois ele diz que de longe Deus entende o pensamento dele. Ou seja, o Senhor é Deus, o Senhor sabe tudo e me conhece tão bem, que o Senhor já sabia que eu existiria e me conheceu antes de eu existir. O que é isso? É Deus. Aí ele despertou. Mas Davi sabia que a língua era terrível. Irmãos, a língua é terrível. 2 vizinhos não se falam anos. Por quê? Por causa da língua, porque um ofende o outro. Porque se falar é para ofender. Marido e mulher não querem ouvir, estão divorciados. Não fala o que a tua mãe falou, que eu não quero ouvir. Não quero ouvir nada que o teu pai fez. Toca o telefone. É a fulana. Eu não estou. Não suporto essa voz. Aí depois vai à igreja e levanta a voz ao céu, Senhor, e louva. E louva. Ó Senhor, eu quero estar disponível em tuas mãos. Fede.
Pastor, eu não estou brincando. Tem gente que é assim, irmãos. Briga, contende, faz caras e bocas, faz cara de nojo, olhar de deboche. Tudo isso acontece em casa, em família, com alguém, com um amigo. E aí, depois vai para o culto adorar a Deus. Caramba, mas é muita cara de pau. E pensa que Deus é bobo e recebe. Não, tem gente que pensa que Deus recebe. Eu vou mostrar para vocês, eu já tenho mostrado aqui em alguns cultos de estudo da palavra. O salmista Davi, irmãos, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Eu paro para pensar, ele cometeu cada erro, cada pecado, mas a sinceridade dele foi profunda, foi verdadeira, foi real e foi uma vez. Acabou, e dali em diante tudo novo. Tá bom. Mas o Davi teve um entendimento, irmãos, que é uma escola para quem quer realmente agradar a Deus e andar com Deus. Davi sabia o quanto a boca traía o ser humano. Davi sabia o quanto a língua era perigosa. Sabe o que Davi fez? Vai lá no Salmo 141. Salmo 141. Versículo 3. Quem lê comigo? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta. Só tem um fato aqui que nós temos de lembrar, é que Davi viveu antes de Jesus. Não adianta você pedir, Deus, bota um anjo para amordaçar minha boca. Deus vai dizer, não, eu já te ensinei tudo. Deus vai dizer, eu já derramei o meu sangue por você, e eu já te dei o meu espírito. Aprenda, tenha domínio próprio. Isso mesmo, domínio próprio. Ele é próprio, é teu. Você é senhor da sua vida. Mas se você deixar Jesus ser o verdadeiro Senhor, ou seja, se você atender a palavra, o Espírito Santo te ajuda, mas ele não amordaça. Não adianta dizer, às vezes eu escuto essas coisas assim, treslocadas, sabe? A gente vai corrigir, a pessoa é religiosa, não aceita. Não, porque fulano foi socar e Jesus amarrou a mão dele. Jesus não amarra ninguém, ele liberta. Se o Filho vos libertar, faça as suas escolhas. Abrir a boca ou fechá-la é escolha sua. É como tirar o seu carro da garagem ou não, a escolha é sua. A escolha é sua. Ah, pastor, eu não me controlo, as caras e bocas acontecem. Não acontecem. Se você é de Jesus, se você é uma pessoa liberta, o diabo não tem acesso ao teu rosto, ele não tem acesso a uma célula tua. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe aquele olhar 43 para a vizinha? Viu? É escolha sua. Vira o olho para o outro lado. Olha para a tua mulher. Tira o olho da vizinha que é um violino e olha para o teu violoncelo. Tira o olho da bonequinha de 20 e olha para a lindona, cinquentona que você casou quando ela tinha 20. Ela tinha 20. Eu já contei para vocês. Um industrial, produto que todo mundo tem em casa, ou seja, um homem super endinheirado. 76 anos, arranja uma secretária de 19. Pai, casado, pai, avô e bisavô. Nasceu a primeira bisnetinha. Sempre trabalhando, nunca teve problemas com a esposa. Casamento perfeito, era o que todo mundo pensava. Chegou em casa uma noite de sexta-feira,
tirou 2 malas do armário, saiu apanhando as roupas super bem passadinhas na gaveta, nos cabides. E a esposa falou: meu bem, você vai viajar? Mas logo hoje que a família está toda aí para a gente jantar, a bisneta está aí, a bis está aí. Mulher, você está muito velha para mim. Meu negócio agora é com a fulana. O quê? Pessoal, o negócio foi sério. Ele disse na cara dela: você está muito velha para mim. Ela com 67 e ele com 76. Eu guardo porque foram números inversos. 67, 76. E aí foi embora. Foi morar com a garotona de 19 anos. Meu irmão, um homem que troca de carro e pega o carro de luxo todo ano. A garota olhou para o carro e ele pensou que ela estava olhando para ele. A garota é vesga. Sabe o que Jesus disse? Não vou te mostrar na Bíblia porque eu vou encerrar aqui. Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Irmão, não é uma brincadeira. Então, para resumir, irmãos, as vontades da carne só permanecem se elas forem alimentadas. Se o amor a Cristo for maior, o Espírito prevalece e subjuga a carne. Aí você entende Romanos 8, você entende Gálatas 5, 16 e 17. Aí você entende que as coisas da carne já passaram, que ninguém se conhece mais, depois que a pessoa se converte de verdade, a ninguém conhecemos segundo a carne. Cadê o Zé Pinguço que não aparece mais aqui no bar? Porque ele não é mais o Zé Pinguço, ele é o José das Neves que se converteu, é um servo de Cristo. Ele não é mais o Zé Pinguço, ele não tem mais cara de bêbado, ele não cai mais, ele não se suja, não se lameia. Ele agora anda limpinho, cheirosinho, no culto, para a igreja. Ele agora tem emprego. Pessoal, não é uma brincadeira. As pessoas estão confundindo. A gente está escutando isso direto. Eu me converti, mas eu sou a mesma pessoa. Se alguém está em Cristo, diga: tudo é novo. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.